Boa noite, eu sou a Juvândia Moreira, presidenta do sindicato. Nós vamos começar mais um Momento Bancário e nós vamos falar hoje sobre o resultado dos congressos dos bancários do Banco do Brasil e dos empregados da Caixa Econômica Federal. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre como é que foi o congresso dos empregados do Banco do Brasil. E para falar sobre isso, está aqui com o João Fukunaga, que é diretor aqui do sindicato, é bancário do Banco do Brasil, é coordenador do coletivo e vai acompanhar também agora a comissão de empresa. Boa noite, João. Boa noite, Juvândia. E também o Cláudio Luiz, que é diretor aqui do sindicato, que acompanhou todo esse período as negociações específicas dos bancários do Banco do Brasil. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Ju. Bom, então, como eu disse, nesse final de semana a gente teve um congresso e tinha bancários, né, de todo o Brasil, né, nesse congresso e também bancários de base. Como é que era, João? Fala um pouco da nossa delegação. Quem participou? Onde foi eleito esses delegados? Participou os bancários que participaram da reunião, da assembleia realizada aqui no Sindicato dos Bancários. Lá se elegeu a delegação daqui de São Paulo, né? Cerca de 45 pessoas, né, que participaram, que era a nossa bancada. E no total foram 303 delegados ao Congresso do Brasil inteiro. E nesses mais de 40 delegados tinha cota? Tinha cota. Homens e mulheres? Sim, a gente cumpriu a cota que a gente defende. Bancários de base também? Bancários de base, 40% de cota feminina que a gente defende. Muito bem. E aí a minha pergunta para vocês bom, esse é um momento importante, né? Os bancários do Brasil inteiro se juntam à nossa campanha nacional. O que vocês, Cláudio Luiz, fala um pouquinho dos principais pontos debatidos. Eu queria que vocês comentassem aqui um pouco os principais pontos de debate nesse congresso. O que preocupa os bancários do Banco do Brasil? O que foi importante nesse congresso? O congresso foi dividido em 4 grupos de discussões. Certo. Remuneração e condições de trabalho foi um grupo, é um dos grupos que também as pessoas participam muito. Nós temos saúde e previdência, que aí vai a Previ, a CACI e todos os fundos e planos de saúde dos bancos incorporados. Sistema financeiro, né, para discutir o sistema financeiro que nós queremos e organização do movimento, como nós vamos conquistar essas reivindicações que vão sair no Congresso. Então, foi debatido nesses 4 grupos. Primeiro, você organiza-se numa plenária geral, depois a gente vai para os grupos para discutir essas questões. Mas ao final também tem uma plenária final que vota... Sim, aí vota as resoluções. As resoluções que viram cláusula na minuta, né? Passa no grupo, que depois vai para a plenária geral para se tirar a minuta. Né? Nossa minuta é acumulativa. Então, ela tem lá a melhoria no PCR, né? Inclusive o intertício de 3% para 6%, melhoria na carreira de mérito. Certo. Né? Isso você está falando na remuneração. Certo. Aí tem a questão de saúde, foi discutido Previ, por exemplo, estão reivindicando um teto de previdência e o foco principal foi CACI, devido ao problema do déficit. Então, assim, discutiu-se CACI até 11 horas da noite. Então, João, fala um pouquinho. Você estava no grupo, qual grupo, como é que foi o debate no grupo? Eu estava no grupo de saúde, né? Eu acabei coordenando esse grupo de saúde. O debate que não é só saúde, é previdência também, né? Mas o debate que foi mais forte foi a questão da CACI. Né? O bancário está preocupado, as questões que apareceram estão preocupadas, mas nós conseguimos uma unidade com todas as correntes políticas que lá existem, né? Que existem na nossa pluralidade dos sindicais. E aí saiu resoluções importantíssimas, como a defesa da solidariedade da CACI. Né? A CACI é um plano de assistência médica que tem solidariedade entre quem faz parte. Quem está nativa com quem está aposentado, né? Exatamente. E também a gente defendeu lá, e foi aprovado, que não deixe de ter CACI na aposentadoria, né? No pós-laboral. Então, essa é uma das resoluções. E aqui na nossa base nós temos muita gente que é oriunda da nossa Caixa. E é sempre um tema, esse tema está sempre colocado nas campanhas, nas nossas campanhas salariais. Sim. Que é CACI e Previ para todos. Como é que ficou essa resolução? Nós continuamos defendendo o CACI e Previ para todos, né? Inclusive, a vinda do pessoal para a CACI traria um incremento na receita da própria CACI. Então, por isso que achamos fundamental. E é um plano, a CACI é uma caixa onde você divide a gestão com o banco, ao contrário do Economus, né? O banco indica a sua diretoria, não dando acesso aos trabalhadores, né? Escondendo, maquiando a questão das coisas internas do Economus, né? Mas também a gente está tentando avançar em outras questões, né, que faltam no Economus. Por exemplo, mais democratização, mais acesso, né, porque a gente sabe que a luta é importante para a gente garantir a mesma igualdade de condições entre CACI e Economus e trazer o pessoal.
Olha, tem uma bancária chama Luciana, ela mandou aqui. Acho que, além da cláusula econômica, deve haver mais clareza nas demais cláusulas. Por exemplo, o que se quer de fato com o fim do assédio moral? O assédio moral foi discutido nesse Congresso? Como é que está? O assédio moral permeia todos os grupos, né? Porque, na realidade, hoje a gente está discutindo mais a questão da violência, do assédio moral corporativo. Né? Porque quando o Conselho de Administração estabelece sua meta, isso desce como uma rosca sem fim que chega aqui nas agências de varejo, exatamente. Mundo, né? Então, isso aí os métodos que se usam para se cobrar as metas e acaba levando a exageros como assédio moral. Inclusive, hoje teve o TST de Brasília, né, tem uma ação lá que o banco perdeu sobre assédio moral corporativo. Coletivo, né? O Coletivo, banco está sendo condenado, paga multa. Então, existe aquele assédio moral individual, mas hoje o que o pessoal mais reclama é esse assédio que realmente vem de cima. Claro, que vem da gestão, não é? Vem da gestão, é da gestão que os bancos hoje estão... As pessoas só traduzem aquilo muitas vezes em ações porque... e pensando só no lucro e em receita, né? Em resultados, acaba causando todo esse adoecimento. Aí ela fala o seguinte, a Luciana fala aqui uma coisa, ela diz assim, as cláusulas não econômicas são muito vagas na forma de como são cobradas das instituições. Na verdade, Luciana, a gente até traduz essas cláusulas, né, João, em muita coisa concreta. Por exemplo, nós colocamos na convenção coletiva já, acho que 2 anos, ano passado a gente aprimorou, que os bancos não podem mandar mensagem no celular cobrando dos bancários nenhum tipo de meta, nem nada, né? Celular particular não pode mandar mensagem. Isso é uma coisa concreta, porque acontecia muito das pessoas estarem almoçando e o banco está lá. Você falta vender tantas capitalizações, você tem Eurocap, você tem... Chegava o absurdo de você mandar no final de semana, como o Cláudio colocou, né? Então, você recebia muita reclamação dos gerentes gerais, pô, tô no meu final de semana, tô aqui em casa, tô recebendo o torpedo do banco. Então, isso criou um alívio também, mas pegando essa questão das cláusulas vagas, a gente tem uma proposta que foi aprovada no Congresso, que é a questão da carreira do funcionário. A gente está olhando a carreira dele, né? A gente quer recuperar, a gente conseguiu recuperar já parte da curva salarial de ingresso até o final da carreira. Então, a gente olha esse avanço que a gente conseguiu para manter o funcionário mais tempo. A gente tem a prioridade aí de melhorar a carreira, como você estava falando. Porque tem alguém está fazendo pergunta aqui. Primeiro falando tem 2 pessoas perguntando. Uma é do Ceará, ele é o João, e o Leandro também, falam da isonomia. O Leandro ele já diz o seguinte, que ele é pós-98 e em 2015 faço 17 anos de banco. E com 20 anos ele teria direito a 35 dias de férias. Tem projeto de lei no Congresso, o João fala também, se a gente não está apoiando. Queria que vocês falassem um pouco dessa questão da isonomia debatida... Foi debate no Congresso? Está na pauta? Está na minuta. Aliás, não é só os 35 dias de férias, como a licença-prêmio. Que o pós-98, né, o pré-98 ainda existe e o pós-98 não recebe. Né? Então, nós está na minuta e tem também projetos de lei na Câmara, que hora engaveta, desengaveta, vai, avança e volta, retroage, a gente não... Mas todo ano a gente reivindica. Isso aí é cláusula pétrea na nossa minuta. Né? Certo. O que mais, João, que se discutiu e que está saindo como reivindicação na pauta dos bancários do Banco do Brasil? A gente tem uma preocupação, teve o grupo, como o Cláudio colocou, do Sistema Financeiro Nacional e Banco Público, exatamente do papel do Banco do Brasil quanto agente público, né? Sim. E como a gente esquece de fazer essa discussão dentro da nossa própria instituição, né? O banco tem uma série de programas que deveriam ampliar a questão do crédito, deveria estar numa política econômica, mas a direção do banco desvia ele por uma questão mais de mercado. E a gente fez uma discussão importantíssima para avançar nessa discussão de banco público, o papel do banco público. Que o banco cumpra seu papel. Que cumpra seu papel. Agora, em relação à remuneração, ainda tem uma questão do piso, né? Que a gente sempre está colocando como uma prioridade, porque o piso muitas vezes ajuda a impulsionar a carreira, a curva salarial. Assim, além do piso, a gente reivindica o piso do DIEESE, que está em 3.000 e pouco. 3.377,62 centavos agora de maio. E também é uma proteção justamente para assim, no Banco do Brasil a principal carreira é de escriturário. O banco só abre concurso para escriturário. Daí para cima são funções comissionadas que o banco, né, pode tirar essa comissão. Pode tirar a qualquer momento. Inclusive a nossa luta todos os anos é para isso. Criamos 3 avaliações para dificultar esse descomissionamento. Então a gente quer o quê? Quer clareza e transparência nesses comissionamentos, quer também que a pessoa tenha garantia no comissionamento.
Então, você aumentando o piso no bancário, inclusive a carreira de mérito serviu para isso também, para você garantir que essa pessoa, hoje um pós-98, se ele é gerente essa média, se ele perder a comissão, ele vai perder mais de 60% do salário. Imagina a situação desse colega que está com um CDC ou um crédito imobiliário, como é que vai ficar, que foi calculado no salário antigo. Então, todo ano a gente bate nessa tecla com o banco. A gente sempre tentou aumentar o período de avaliação de 3, que foi para a gente tentar dar essa garantia para o bancário, e nós estamos pedindo também que que ele permaneça com salário depois descomissionado de 3 avaliações, caso seja descomissionado, que ele fique 12 meses recebendo o salário. Conseguimos alguns avanços na licença saúde que não tinha, né? Você voltava à licença saúde e perdia o salário, virava escriturário, né? Sem salário. Hoje não, ele fica escriturário, mas ganhando como salário que ele estava quando saiu do adoecimento, que é justo, né? Que antes não tinha, só no acidente de trabalho, que tinha 4 meses. Né? Certo. Você estava falando do interstício. Explica e pontua a nossa reivindicação. Hoje você tem um interstício de 3% na carreira. 3% a cada 3 anos. No primeiro do A1, né? Logo quando você entra, que você tem, né, recebe aquele piso, em 3 meses você já recebe 3%. Aí depois é 3% a cada 3 anos. Estamos reivindicando que seja de 6%. Certo, isso aí já dá também uma garantia, sim, você não vai ficar tão dependente da função comissionada. Né, claro. Que hoje serve, inclusive, de instrumento de pressão do banco, em cima do bancário que está sempre ameaçando descomissionar o colega, o assistente, ou o gerente que não cumpre as metas estabelecidas pelo banco. Né? As metas, diga-se passagem, abusivas. Né? Bom, tem um bancário aqui que ele fala faz várias perguntas. Ele diz, por que não pedimos algum percentual de 20%, né, como outras categorias, porque aí a gente conquistaria mais? Outra coisa que ele fala para mudar a database, também pergunta por que não tentamos incluir um adicional de qualificação para os funcionários que reiteradamente procuram sua qualificação profissional. E aí ele justifica aqui que se reivindicar um índice maior, poderia sair com um resultado melhor. Aí eu queria problematizar com você, assim, se analisar as outras categorias que fazem isso. Não tem uma categoria que fez isso que realmente saiu com índice maior só porque reivindicou mais. Nenhuma. Pega, né? Você tem um escopo enorme. Nós somos uma categoria, inclusive, que quando você olha os aumentos reais, pega do GES e tem um estudo que mostra os aumentos reais das categorias no Brasil. Sim. E a gente acompanha, né? Então, se você olhar, tem categoria realmente que sai reivindicando índices, sim, né, com critérios diferenciados, regras, né, que sai, às vezes, com muito mais que 20% de reivindicação, mas não leva, né? Não sai, isso depende, é correlação de forças, a luta depende muito né, dessa correlação de forças. Você não vê categoria nenhuma que conquistou reajuste tão maior que os bancários, que tivesse um piso igual ao nosso, que tivesse uma regra igual à nossa. Então, isso é também... Mudar a database, isso é um debate que tem que ser feito com a categoria como um todo. Por que mudar? Porque, de qualquer forma, o reajuste vale por um ano. Né? Não interfere assim, é melhor fazer campanha salarial no primeiro semestre. A nossa briga é para unificar datas base. Agora, para fazer isolado em maio... O bom é o seguinte, nós temos database igual ao dos metalúrgicos, dos químicos, né? E a gente vai, petroleiros, e a gente tenta juntar com essas categorias, até com os correios, né? Juntar com essas categorias para ter uma força. Né? Isso também é importante. E o adicional de requalificação, não sei se vocês querem falar, de qualificação. Pelo que eu entendi, é uma espécie de eu também coisa que interfere, bônus, né? Interfere no PCS, né? Não, no seria, plano de carreira, hoje o banco, vamos supor, a nível médio gerenciário, tem o valor de referência básico e avançado, que justamente... tem alguns critérios que levam em consideração, que eu acho que a intenção do colega é assim, se eu tenho uma pós-graduação, eu deveria receber um pouco a mais, um salário, uma verba. Como em alguns exatamente. Professores municipais têm alguma coisa assim. Então, os estaduais não têm. É uma reivindicação que você pode, sim, podemos levar para o banco, agora, a categoria negociar. Tem um grau de qualificação bem alto, sim, né, a nossa categoria. A exigência hoje, né? Você entra no banco, normalmente está fazendo faculdade. Bom, e aí, os próximos passos que nós vamos fazer agora? Estamos com a pauta aprovada, foi discutido nas assembleias de base, no Congresso, aprovamos a pauta, o que vamos fazer? Agora é rumo à Organização Nacional dos Bancários, né? Nós temos a Conferência Nacional dos Bancários, né? Onde a gente se une enquanto categoria, né? Não podemos esquecer que o Banco do Brasil faz parte da categoria bancária. Exatamente. E isso é muito importante para a gente, porque se a gente pegar a década de 90, quando estávamos separados, não tínhamos PLR, enquanto o restante da categoria tinha.
não tínhamos vale-refeição, alimentação, passamos a ter com a unificação, com a mesa única unificada. Então, é fundamental agora a gente se unirmos com todo o restante da categoria e tirarmos os avanços necessários, o piso, a PLR nossa. Exatamente. E as outras conquistas, né? E as outras reivindicações, como melhoria das condições de trabalho, né? Segurança, que é Saúde, fundamental segurança. Hoje. E ele fala aqui também alguma coisa para o pessoal quando aposentar, levar na aposentadoria. Eu acho que tudo isso vai acumulando para... Sim, é que deve ser que não leva, por exemplo, o vale-refeição, né? O vale-alimentação, a sim. PLR. Então, normalmente tem dificuldade, o colega está para aposentar, ele faz essas contas, né? E eu falo, não, vou adiar um pouco a aposentadoria. Mas a gente está tentando, isso é melhorando o piso. Né? Melhorando por exemplo, hoje 70% são comissionados. A gente tem uma proposta na minuta de incorporação da comissão 10% ao ano. Então, tudo isso, se a gente conseguir na luta, na nossa campanha salarial, ele vai ficar menos dependente, né? do vale-refeição, do vale-transporte, da PLR, quando aposentar. Né? Porque é salário fixo, né? Uma proposta nossa é parte da PLR, tanto o bancário quanto o banco, pagasse para complementar um fundo da Previdência, para que quando ele aposentasse ele pudesse sacar, né? Essa é uma das nossas propostas. Muito bem, então o próximo passo é você participar da nossa luta aí, né? Sim, continuar participando dessa luta para que nós possamos conquistar mais. Bom, eu vou agradecendo aqui a presença do Cláudio Luiz, do João Fukunaga. Esse debate vai continuar, a gente está aqui, o sindicato visita os locais de trabalho semanalmente, o coletivo está... Né, tem um conjunto de dirigentes sindicais, são bancários do Banco do Brasil também, que visitam os locais de trabalho, e a gente está aqui aberto sempre a continuar nesse debate, como é que a gente aprimora a nossa organização, que você participa, sim, toda a categoria participa para a gente conquistar mais. Então, nós vamos encerrando aqui esse bloco, e no próximo bloco nós voltamos com os bancários da Caixa. Olá, tudo bem? Estamos vivendo uma nova era no mundo, a era da exclusão social. Você já foi excluído alguma vez? Gostaria de experimentar? Venha para o Roma Bank. Aqui você sentirá na pele o que é exclusão social. Boa tarde, eu gostaria de pagar uma conta. Boa tarde, mas a senhora é cliente Gold? Não, eu sou correntista simples, mas eu sou gerente de uma terceirizada. Não deixará passar um cliente simples, porque senão cabeças vão rolar. Então acho que você vai ter que pagar suas contas em outro lugar. Aonde? Uma casa de jogos ou algo assim. Tarde. Vim fazer as aplicações do lucro da minha fazenda. Boa tarde, mas você é cliente Gold? Sou Gold, Plus e Especial. Só interessa para o banco cliente que tem muito dinheiro. Ah, sim. Claro, meu senhor. Fica à vontade, por favor. Obrigado. Tá esperando o quê? Venha para o Roma Bank. A melhor exclusão social para você. Bom, nós estamos de volta no Momento Bancário e agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre o Congresso dos Empregados da Caixa Econômica Federal. Para falar desse congresso, tem 2 delegados aqui, uma delegada, né, e um delegado, que são empregados da Caixa, que é o Dionísio Reis, que é diretor aqui do sindicato, empregado da Caixa, e acompanha a comissão dos empregados na CE Caixa, e a Fabiana Uehara, que é integrante também empregada da Caixa, integrante da comissão da CE Caixa, acompanha aí, é diretora da nossa Contraficute, a Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Dionísio. Boa noite. Bom, no primeiro bloco a gente falou sobre o Congresso do Banco do Brasil, e agora a gente vai falar da Caixa. Pergunta para vocês a mesma coisa. Quantos delegados tinham? Como é que se compôs essa delegação? Tinham homens e mulheres? Era só dirigente sindical? Tinha gente de base? Queria que vocês falassem um pouco como é que São Paulo estava representado lá, quantas pessoas. Começa com a Fabiana, depois o Dionísio. Bom, participaram 348 delegados e delegadas, sendo desses 150 mulheres e 198 homens. Tivemos um grande avanço,
porque tivemos a participação de 43% de mulheres. E uma das resoluções... É bom, mais do que o ano passado, né? Sim, e uma das importâncias é que, né, foi aprovada uma resolução que o ano que vem nós teremos paridade. Participaram colegas do Brasil inteiro, tanto dirigentes, diretores e também colegas de base. Muito bom. E eles foram eleitos em assembleias de base lá nos sindicatos, né? Aqui nesse caso a gente faz até no local de trabalho. Dionísio, quantos bancários de São Paulo participaram? De São Paulo a gente estava com cerca de 50 entre aposentados, delegados da ativa, né? Delegados aposentados e observadores, né? A gente tinha direito a 10% de observadores. Certo. A gente foi com essa representação e grande parte dos delegados eram de base. A gente aqui em São Paulo, a gente priorizou a delegação de base. Então, a maior parte da nossa delegação eram empregados de base que estavam saindo dos seus locais de trabalho, levando reivindicação dos seus locais de trabalho. Bom, isso é muito importante porque aí a pauta de reivindicação reflete a realidade dos bancários do Brasil inteiro, né, Fabiana? E não só de um local, mas do Brasil inteiro e representatividade. E acho que é importante ressaltar que muita gente nova que está participando da construção da nossa pauta específica na luta dos empregados da Caixa. Sim, é verdade. E que temas? Quais foram os grandes temas desse congresso? O que foi debatido? As prioridades? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, esse ano a gente debateu os grandes temas que a gente tem debatido. Apareceram temas novos, né? A gente teve o debate que a gente sempre fez do papel social da Caixa. Esse ano a gente debateu a Caixa 100% pública. Fizemos um grande debate sobre a Caixa 100% pública e apareceram elementos novos nesse debate. Também debatemos a FUNCEF, os aposentados, debatemos saúde do trabalhador, debatemos saúde Caixa, debatemos condições de trabalho, debatemos segurança, debatemos também a questão de carreira, debatemos isonomia, debatemos também a questão de GDP. GDP é um elemento, gestão de desempenho por pessoas, de desempenho de pessoas que a Caixa está implementando, que é uma cobrança de metas individuais. A gente acabou debatendo ela individualmente, né, isoladamente, porque todos os estados trouxeram pauta a respeito disso. Mas ela é uma discussão de saúde. Tem gerado bastante pressão, né? Ajudado a aumentar a pressão e nos locais de trabalho, nessa questão da GDP. Também tivemos discussão sobre jornada e CIPOM. Carreira também. Carreira, eu já tinha falado. Bom, e o que você destaca, Fabiana, desses debates todos? O que tem de Na verdade, com relação ao nosso plano de saúde Caixa, que a gente tem um superávit que precisa ser reinvestido no plano, e é uma discussão constante com a Caixa. E ali... Nesse caso é bom, né? Porque a Cassi está com problema. Você tem o superávit. Não, e é uma discussão bastante difícil com a Caixa. A gente teve alguns avanços na mesa permanente, mas ali no Congresso nós tivemos a apresentação por parte dos empregados que são usuários de novos pontos, de novas coberturas. Sim. Por exemplo, uma coisa que nós achamos que é importante no caso das mulheres, a questão do parto em casa, que é algo que hoje está sendo amplamente utilizado pelas mulheres e que hoje a Caixa não tem cobertura. Então, é um dos pontos que avaliamos ser importantes. Dionísio, sobre condições de trabalho, o que vem? Assédio? Só um ponto, acho que foi importante colocar aí, que foi uma luta antiga, né, Fabiana? A gente conseguir que a Caixa reconhecesse esse superávit, né? A gente anos e anos para que a Caixa reconhecesse esse superávit, porque na Caixa é diferente da Cassi, ela é o CNPJ da Caixa, né? No plano de saúde, não é uma caixa de assistência à saúde. Então, a Caixa reconheceu esse superávit e agora a gente está brigando para melhorar o plano com esse valor, né? Agora, eu estava perguntando em relação a condições de trabalho. Né? A gente teve, na questão de condições de trabalho, a gente tem a questão de mais empregados, né? A gente tirou... E aí, deixa eu só, já que você falou de mais empregado, eu vou ler aqui uma pergunta de uma bancária, não, uma quase bancária. Ela diz o seguinte, ela é da Caixa Econômica Federal, passou num concurso. Gostaria de saber de vocês, tem uma novidade para os concursados da Caixa de 2014, pois já se passou um ano do concurso e as admissões estão a passo de tartaruga. Aí ela passou em Guarulhos, ela quer saber como é que fica essas contratações. É bom você
está respondendo sua pergunta aqui, né? Se a reivindicação nós estamos cobrando da Caixa que contrate mais, que chame mais gente. A gente fez uma reunião há pouco tempo atrás. Cláudia. Juntamos aqui cerca de 40 concursados para fazer uma discussão. Esse último concurso da Caixa vai vencer no meio do ano que vem. Então tem que chamar E eles estão com essa demanda, é algo normal, né? Acontece que a Caixa teve um plano de auxílio à aposentadoria, teve bastante gente que se desligou da Caixa. Né? Agora, né? Nesses últimos tempos. E realmente o ritmo de contratação está muito lento, né? Desde janeiro a Toda Caixa... campanha salarial a gente inclui lá uma quantidade, né, que tem que chamar, contratar, mas nunca é suficiente porque a Caixa abriu bastante agência, né? E a gente já vinha reclamando que a Caixa tinha que aumentar o número de trabalhadores, que a média de trabalhadores por unidade diminuiu. A gente tem trabalhado e discutido em todo o CONECEF, discutido aumentar o número de trabalhadores por unidade e aumentar o número de trabalhadores por setor. Então, você vai lá, você entra numa agência, não dá para ter um trabalhador só que atende no fundo de garantia, não dá para ter um trabalhador só que atende no caixa. Tem que ter pelo menos 2, 3, para ter mais gente em cada setor, né? Tanto na gerente PF, gerente PJ, nas áreas, você tem que ter mais trabalhadores em cada setor da agência. Na habitação, para melhorar as condições de trabalho dos empregados da Caixa e melhorar as condições de atendimento à população também. Esse foi um grande debate que a gente fez lá. Inclusive, no CONECEF, eu acho importante falar isso, porque muitas pessoas que assistem a gente, e a prova disso é a colega que mandou esse e-mail, né, que ela é concursada. Muita gente que assiste a gente não é bancário, não é concursado. Não é bancário, Mas ou concursado, e não é empregado da Caixa, né? Então, muitas das coisas que a gente tirou lá não são só resoluções para a gente entregar para a Caixa. A gente não faz uma minuta, a gente faz resolução. Então, a gente tira campanhas também, né? Então, no caso do Empregados para a Caixa, a gente tirou fazer campanhas nacionais. Então, a gente tem coisas que são lutas, métodos, formas de luta. Então, questões que a gente, na minuta, que a gente vai entregar para a Caixa. Então, no caso do Empregados para a Caixa, a gente tirou fazer uma campanha nacional de mais Empregados para a Caixa, mais Caixa para o Brasil, envolvendo a população. Então, fazendo reunião com os empregados e fazendo abaixo-assinado com a população para que aumente o número de empregados na Caixa, né? Nas agências, principalmente naquelas agências mais distantes onde precisa melhorar as condições de atendimento à população, né? Certo. Ó, tem 2 e-mails aqui que são muito parecidos. O José Ismael, ele fala assim, ó, deve-se dar prioridade à reposição da inflação mais 5% de aumento real. Aí ele já está falando da campanha salarial, lá, né? Lá na frente a gente ainda vai definir esse índice. Garantia do emprego, e aí ele deve estar falando da campanha nacional. Plano de cargos e salários, fim das metas abusivas de qualquer tipo de assédio. E a Luciana fala assim, que nessas cláusulas que não são econômicas, a gente deveria ter algo mais concreto. O que vocês têm de concreto para falar para ela aqui? É importante colocar que a gente, no CONECEF, os empregados da Caixa não discutem remuneração. Isso já... Faz parte da campanha nacional. a gente faz parte da campanha nacional e a gente tem já como método, né, Fabiana? A gente já tem como método discutir carreira. E isso foi uma estratégia vitoriosa para os empregados da Caixa. A gente conquistou o debate do PCS, né, uma grande mobilização em 2007. A gente arrancou o PCS em 2008, que foi a maior conquista que a gente teve de isonomia. Os empregados que eram TB conseguiram, que tinham só 15 referências, conseguiram chegar próximos que eram os escriturários e conquistar, chegar perto do que é um plano de cargos comissionados, que é o PFG hoje. Certo. Fabiana, o que mais que você acha que é importante, que os bancários do Brasil têm, que apareceu lá no Congresso, que virou reivindicação? Na verdade, a gente reforça muito a questão da luta contra o assédio, que é algo que... Isso está em todo lugar, né? Sim. Independente do Estado. Mas principalmente até pela questão da GDP, cada vez está mais forte para o empregado, o adoecimento é muito, muito alto. A gente fez agora um acordo político com relação à FUNCEF, até uma das nossas solicitações é que a Caixa arque com o prejuízo, tendo em vista o cenário nacional. E, assim, foi importante esse questionamento, porque existe uma preocupação muito forte dos empregados, até porque, pela conjuntura, tem um déficit que tem que ser coberto. E a gente não pode postergar muito esse debate. E
vai ser feita uma avaliação pelo Que é conjunto dentro do de exercício, forças, né? sim, pelo conjunto de forças para ver como é que a gente trabalha isso. Claro, porque sair unificado nessa luta, a unidade nas nossas lutas é que nos garante as nossas conquistas, né? E até porque o tema do CONECEF foi Unidade para Conquistar. Nós acreditamos que unidos nós somos mais fortes. Com certeza, é gente do Brasil inteiro, né? Do Iapoca Chuí, no mesmo intento, na mesma... Quais são os próximos passos, Fabiana? O que a gente vai fazer agora? Fechamos, tiramos as resoluções? O que faz os bancários da Caixa? Agora é socializar a nossa pauta de reivindicação, até porque para os empregados terem conhecimento da nossa pauta que vai ser entregue para a Caixa, a participação na nossa Conferência Nacional dos Bancários, que é importante a gente ter unidade, e buscar mobilização, para que todos efetivamente façam a luta. E ir para a mesa de negociação, né? Exatamente. Também levar as questões gerais e as específicas. Sim. Dionísio, o recado aí para os bancários de São Paulo. Para a gente É conquistar, o que tem que fazer? Tem que lutar, né? Acho que temos que fazer bastante reunião nas unidades. Também outros temas que rolaram também foi a questão da hora feita, hora paga, né? Só para Da hora as extra, condições. né? O fim do descomissionamento arbitrário. As questões principais foram mais empregados e o fim do GDP, esse grande embate, e falar que tudo que a gente conquistou, hoje a gente tem o maior piso da categoria, né? A gente tem diversos direitos que a gente conquistou a mais. Isso a gente conquistou na mesa unificada. A gente referendou essa luta, essa conquista novamente no CONECEF. Isso é bastante importante colocar. A mesa única, né? A mesa única. Isso foi feito em consenso, inclusive com as forças lá com os empregados todos lá no CONECEF. Isso é bastante importante, que fortaleceu a nossa luta. É unidade para conquistar, e aí precisamos colocar aí os empregados para fazer essa luta e convencer os seus colegas a lutar e conquistar mais direitos para os empregados da Caixa e para os bancários e para os trabalhadores, né? O fim das terceirizações foi também uma questão bastante forte que apareceu. Aí entra o projeto que a gente está combatendo em nível nacional aí com as centrais sindicais, que é o projeto da terceirização, né? Gente, nós estamos finalizando aqui. Eu queria lembrar para os bancários e para as bancárias que a partir do dia 18, a nossa consulta estará no nosso site. A Folha Bancária vai sair falando da consulta, da campanha nacional. E no site você também pode responder a consulta e deve responder a consulta, porque é super importante. A gente pergunta sobre tudo, desde remuneração, até saúde, condições de trabalho, temas mais gerais, porque é óbvio que tudo isso interfere na nossa vida e na nossa campanha. Então, fica aí o recado para vocês, a convocatória, responda a consulta, é rapidinho, você entra no site e responde tudo bonitinho, porque a gente tabula e a partir daí é que a gente identifica, muita coisa a gente já tirou dessa consulta. O aumento, por exemplo, que nós tivemos no Vale Refeição e Alimentação ano passado, o aumento maior veio da consulta que mostrava no Brasil inteiro que era uma reivindicação importante. Então, a partir do dia 18, responda essa consulta, porque ela é muito importante para os sindicatos no Brasil inteiro poderem saber quais são as prioridades. Queria agradecer aqui a Fabiana. Eu que agradeço o convite. Agradecer o Dionísio pela presença e a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo Momento Bancário.